Aqui na apresentação. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos, sempre muito bom encontrá-los, né? Nós hoje, como eu tinha falado na última aula, nós falamos, antes de ontem, na nossa primeira aula sobre apelação, sobre o procedimento da apelação, conversamos sobre as hipóteses que estão no artigo 416 e vimos os dois primeiros incisos do artigo 593. Na aula de hoje, nós vamos ver a apelação quando envolve decisões tomadas pelo júri. Nós vamos ver, Sandra, Thaisa, sejam bem-vindas mais uma vez, muito bom dia. Nós vamos ver as decisões tomadas pelo júri, no âmbito do júri. Qual é a primeira coisa que eu quero lembrar com vocês aqui em relação ao júri? Quando a gente fala de júri, eu estou falando de uma decisão que ela é colegiada entre os jurados e o juiz. Tenho aqui uma decisão colegiada entre jurados e juiz. Nós vamos ter aqui essa estrutura colegiada entre Claro, Sandra, repitamos logo, né? Atos de comunicação, provas e procedimentos. Já na semana que vem, como eu tinha combinado com vocês, nós faremos aí a aulas, inclusive mais de uma, de revisão. Lembrando que a AV2 será aí nos dias 6 e 11 de maio. Né? Professor. Será no dia 6 e 11 de maio. Pois não. Serão 4 aulas de revisão? Não. Serão 2 aulas de revisão. É porque ainda tem, além dessa, tem mais 2, né? Além dessa, tem mais 2. Mas veja, não é que a gente agora só vai fazer revisão para a prova. A gente vai fazer 2 aulas de revisão antes da prova, né? Mas a gente vai seguir com a matéria. Entendeu? Eu vou, okay. Mais uma vez, assim, eu entendo, mas entendo bastante mesmo, assim, muito mesmo. Essa preocupação de vocês todos com a prova é absolutamente natural. Mas fiquem tranquilos, está tudo muito planejado, eu planejo de forma muito rigorosa o nosso semestre, então a gente faz só uma aula de revisão, nesse caso eu farei 2, então está tudo muito... O que eu estou querendo dizer é que vai ter próxima semana, né, 2 aulas, e vai ter mais uma semana da prova, entendeu? Ou seja, 3 aulas de revisão, no caso, né? Não, nós temos 3 aulas ainda para a prova, certo? Mas dessas 3 aulas, eu vou usar 2 como aula de revisão. A terça-feira da semana que vem, nós vamos estudar matéria regular normal. A gente vai fazer revisão na quinta-feira da semana que vem e na terça-feira da semana que vem. Como eu tinha combinado com vocês, nós faremos 2 aulas de revisão antes da prova. O fato de nós termos 3 aulas não significa dizer que a gente ainda vai usar as 3 para a revisão. Bom? Então, peraí, é RESP e REST na próxima prova, nesse caso, recurso extraordinário e recurso especial, a próxima aula? Não, eu vou conversar com vocês na próxima aula sobre embargos. Né? A gente vai falar sobre embargos, porque RESP e REST, recurso especial e recurso extraordinário, nós vamos usar 2 aulas. Eu não quero quebrar as aulas durante esse período de provas. Então, a gente vai falar sobre embargo de declaração na próxima aula. Entramos numa sequência de 2 aulas de revisão, fazemos as provas, e aí quando voltarmos às provas, aí temos recurso especial extraordinário, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal, e com isso a gente termina a matéria do semestre. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre embargos, depois, repito, quinta-feira da semana que vem, e na terça-feira, dia 4, nós faremos aulas de revisão, dia 6 e 11 não temos aula, porque são os dias das provas, como vocês já sabem, e quando voltarmos à prova, na segunda quinzena de maio, aí nós vamos ver o que nos falta de matéria. Recurso especial, recurso extraordinário, habeas corpus, revisão criminal e o mandado de segurança. Professor? Pois não, Vitor? Só uma coisa de começar a aula.
Você vai ter uma aula para nos explicar como vai funcionar essa V2? Porque eu tive uma dificuldade para entrar naquela senha da V2, naquela aba. Nessas aulas de revisão, especialmente na última aula antes da prova, eu vou mostrar exatamente como é que vai ser. Mas é muito simples, você vai entrar no AVA, né, com aquela senha lá do AVA, e já vai ter lá o link para você clicar, e com isso ser redimensionado, enviado para a página onde estará a prova. Tá? Mas a gente, repito, nessas duas aulas de revisão que nós teremos, um dos objetivos é exatamente mostrar como é que vai ser feita a prova. Tá? E lembrando, repito, matéria, atos de comunicação, provas e procedimento. Sandra, eu confesso que eu não entendi. Você falou assim, mudou, o professor colocou outra plataforma. A prova vai ser feita numa outra plataforma, mas o link de acesso estará no AVA. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, agora na última segunda-feira, e na última segunda-feira pela manhã, e na última terça-feira à noite, nós fizemos alguns testes em algumas turmas de como funcionará isso. Foi um teste até feito para que o sistema pudesse ser avaliado, né? Então, de fato, a prova em si, ela é realizada numa outra plataforma, mas o acesso, que é o que nos importa mais, é feito a partir do AVA. Tá? Então, repetindo, matéria, atos de comunicação, provas e procedimento. Né? Nós vamos, antes da prova, ter 2 aulas de revisão. Uma das aulas de revisão será para tirar dúvidas de vocês, e a outra aula de revisão será com algumas questões que eu preparei para que a gente possa treinar respondendo algumas questões. Assim estarão estruturadas as aulas de revisão. Insisto, normalmente eu faço só uma aula de revisão, farei 2 agora para essa prova, uma para tirar só dúvidas de vocês, a outra está aqui à disposição das dúvidas, e na segunda aula, que é a aula imediatamente antes da prova, eu preparei algumas questões para que a gente possa juntos aqui responder e entender um pouquinho a dinâmica da prova. Vamos para a prova, fazemos a prova. Quando voltarmos da prova, aí nós já vamos para a parte final do curso, vendo, repito, aquelas matérias que nos faltarão para concluir. Agora, eu insisto, eu tenho falado muito isso, mas é importante voltar sempre. Fiquem tranquilos, né? A gente vai se preparar bem para a prova, tudo vai dar muito certo na prova. A universidade está muito atenta em relação ao sistema da prova, para que a gente possa ter um sistema que funcione bem, tanto é que, repito, no começo dessa semana fizemos alguns experimentos, alguns simulados, alguns testes para isso. Tá? Eu, obviamente, entendo bastante essa preocupação de vocês com a prova, mas tudo dará certo, e eu já falei em mais de uma ocasião, mas é importante voltar. Eu tenho o meu semestre muito bem planejado, confiem em mim, eu sei exatamente o que a gente vai ver em cada aula, né? O que a gente vai ver de conteúdo, todo o conteúdo do semestre vai ser visto, nós não vamos deixar de ver nada, então podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Queridos, então, como eu dizia, na aula de hoje, nós vamos ver a apelação no âmbito do júri, a gente vai conhecer como é que funciona a apelação no âmbito do júri. A primeira coisa que é importante lembrar, quando a gente fala de júri, é que o júri é um juízo colegiado, né? O júri é um juízo colegiado, composto aí do juiz e dos jurados. E eles têm, nós já estudamos aqui em mais de uma aula o procedimento do júri, eles têm uma lógica de responsabilidades compartilhadas. Os jurados são responsáveis pelo veredito, os responsáveis por, de fato, condenar ou não aquele réu, e aí eles entregam ali a sua decisão para o juiz, eles vão sinalizando através daqueles quesitos, né, se reconhecem qualificadoras, se reconhecem atenuantes,
se reconhecem agravantes, o juiz, de posse desses requisitos, de posse dessas respostas aos quesitos, vai estruturar a pena, vai edificar a pena. E aí, esta característica, ou seja, os jurados terem determinado tipo de responsabilidade, o juiz ter determinado tipo de responsabilidade, faz com que a gente tenha que, ao olhar para as hipóteses de apelação no júri, não perca de vista isso sempre. Por quê? Porque nós vimos, daqui a pouco eu vou voltar a esse conceito, a figura da soberania dos vereditos. Então, quando o jurado decide, ele decide através do exercício desta soberania. Ele decide a partir desse olhar. Eu sou um juízo soberano. Então, é este olhar, identificando se eu estou impugnando, se eu estou recorrendo contra a parcela de decisão tomada pelos jurados, ou se o que eu estou impugnando naquele recurso é o que o juiz efetivamente apresentou de recurso, ou de decisão, ou a parcela da decisão tomada pelo juiz, faz uma diferença muito grande. Tá? Então, veja, o inciso 3º do artigo 593, ele vai dizer que caberá apelação das decisões do tribunal do júri quando? Primeiro, temos aqui uma diferença muito grande. A apelação nos procedimentos do júri são ou é um recurso de motivação vinculada. O que significa isso? Eu, quando trabalho com essas hipóteses, eu tenho que entender que, ao contrário do que nós conversamos na última aula, que é o fato da apelação ser utilizada lá no 416 e nos 2 primeiros incisos do 593, simplesmente porque eu fui sucumbente, em outras palavras, porque eu perdi. Então, para que eu use a apelação nas hipóteses da aula passada, basta que eu tenha perdido, basta que eu não tenha recebido o que eu queria. Repito, basta que eu tenha sido sucumbente. Agora, na apelação do júri, esta do inciso 3º, ela exige algo a mais. Ou seja, eu tenho que ter perdido, né, por assim dizer. E o que é que eu quero dizer com perdido? Eu tenho que ter sido sucumbente, mas fora isso, eu tenho que visualizar uma dessas 4 circunstâncias, uma dessas 4 situações. E aqui nós temos uma característica muito específica da apelação do júri. Ela tem um efeito devolutivo estrito. Professor. Raul, eu vou te pedir de novo, e a todos vocês, eu respondo todas as perguntas, mas se você puder levantar a mão, me ajuda muito, porque às vezes a gente está no meio de um raciocínio. Eu adoro quando vocês perguntam, mas é importante só a gente ter isso. Pronto, eu já te respondo, deixa eu só fechar essa ideiazinha aqui e eu já te ouço. Então, a apelação no júri, ela tem uma característica diferente da apelação da aula passada, que aqui nós vamos ter um efeito devolutivo restrito. O que significa isso? Quando eu apelo em uma dessas hipóteses, eu estou devolvendo ao tribunal a apreciação apenas e tão somente daquela matéria, daquele tema, daquele ponto que eu estou recorrendo. Então, se o meu recurso é fundamentado na ideia, por exemplo, aqui do inciso 3º, a linha C, de que houve um equívoco na pena, se eu estou me baseando apenas nisso, o tribunal vai, de forma limitada, olha, vai colocar aquela viseirazinha lá do burro e vai analisar só isso. Então, se o meu recurso no júri está impugnando, está indicando que o defeito no primeiro grau, defeito na decisão, que precisa ser reparado, é apenas e tão somente
a dosimetria de pena, o tribunal vai analisar apenas a dosimetria de pena. Então, o tribunal fica vinculado ao fundamento do teu recurso. Diferentemente das hipóteses de apelação que nós vimos antes de ontem, na última aula, porque lá nas hipóteses da última aula, o efeito devolutivo é amplo. O que isso significa? Quando eu recorro com base no 416, no inciso 1º e no inciso 2º, eu entrego novamente ao tribunal toda a matéria. Então, na aula passada, quando a gente está falando de juiz singular, lá em crimes julgados pelo juízo singular, furto, roubo, estupro, peculato, todos esses, ou seja, todos os crimes que não envolvem júri, quando eu apelo, o tribunal pode fazer o que quiser. Então, se eu estiver discutindo só pena, o tribunal pode enfrentar, por exemplo, a própria condenação. Aqui, hoje, no júri, nesse inciso 3º, não. O efeito devolutivo aqui é restrito, é limitado, e eu vou analisar apenas o que a parte impugnou. Então, nós já começamos a desenhar aqui duas diferenças das hipóteses de apelação da aula passada para as hipóteses de apelação na aula de hoje. A primeira delas, lá na aula passada, lá nas hipóteses anteriores da apelação, a sucumbência já é suficiente para me autorizar a recorrer. Eu ter perdido é suficiente para que eu possa recorrer. Hoje, não. Eu tenho que ter sido sucumbente, eu tenho que ter perdido, e fora isso, eu tenho que deixar muito claramente demonstrado no meu recurso uma dessas 4 situações que nós temos aqui no inciso 3º. E, ademais, quando eu recorro com base em uma dessas alíneas, eu estou devolvendo ao tribunal a possibilidade de discutir só aquela determinada linha. Pode falar, Raul, por favor. Professor, desculpa primeiramente, e eu queria saber, em relação a essa motivação vinculada, né? Uhum. É a sucumbência mais as situações do inciso 3º, né? Exato, exatamente. Quando a gente fala de exatamente isso, Raul. Quando a gente fala de motivação vinculada, é como se o tribunal te dissesse o seguinte: olha, Raul, você perdeu, mas isso não é suficiente para que eu possa enfrentar teu recurso. Eu quero que você me diga exatamente uma dessas hipóteses. Então, como a gente conversou na aula passada, os recursos de motivação livre são mais abertos. Eu digo, olha, tribunal, eu perdi, mas eu não aceito. Eu quero que o senhor reveja isso. Veja que eu vou poder fazer uma impugnação muito genérica. Claro que se eu indicar ali onde é que estaria o defeito da decisão, ótimo, mas eu não preciso ter esse rigor. Aqui não. Aqui, quando eu faço a apresentação do recurso no inciso 3º, eu tenho que deixar claro, olha, tribunal, eu fui sucumbente e o defeito que eu quero que o senhor veja, reveja, reanalise na decisão é este defeito, nessas circunstâncias, por esse determinado elemento. Tá? Milena, no caso do 416 e das hipóteses do inciso 1º e do inciso 2º do 593, em outras palavras, tudo aquilo que nós vimos na última aula, o efeito devolutivo é amplo. Quando eu recorro, o tribunal pode fazer o que quiser, digamos assim. Mesmo que eu esteja impugnando, Milena, só a pena, o tribunal pode, de ofício, por exemplo, me absolver. Essa é uma possibilidade que a gente tem. E esse é um dos motivos pelos quais eu separo essas duas aulas, para que a gente possa isolar muito claramente na nossa cabeça essas características da apelação que envolve júri, que a gente está vendo agora, e todas as outras hipóteses. Então, a tua pergunta é legal para que a gente possa usar essa relação, esse raciocínio dicotômico. É júri e tudo que não envolve júri. Tá bom? Pode perguntar, Raul. Professor, o senhor falou que o inciso 1º e 2º é devolutivo amplo, né? Isso. Mas, por exemplo, se eu vou recorrer da pena que eu achei injusta, aí, mesmo assim, vai ser amplo, pode ser amplo, o tribunal ele pode ter outra decisão além dessa que eu estou recorrendo, ou não? Pode. No inciso 1º e no inciso 2º, pode sim. Deixa eu te dar um exemplo de um processo que eu trabalhei no tribunal. É um caso de ameaça, né, de violência doméstica com ameaça,
e o recorrente ia só diminuir a pena. Quando nós formos analisar o processo e nós formos rever as gravações do depoimento das testemunhas, inclusive da vítima, inclusive o interrogatório, tudo isso era gravado na audiência, e nós lá no tribunal, lá no segundo grau, temos acesso a isso, nós fomos ver que havia uma deficiência muito grande, mas muito grande mesmo, de prova. Não existia nenhuma prova, Raul, daquela ameaça, não existia nenhuma prova de que teria havido um ato de violência, mesmo potencial, e a sentença da juíza, nesse caso, tinha sido uma sentença muito mal elaborada, muito pouco construída em prova, muito aberta. A defesa, repito, tinha recorrido, também num recurso muito limitado, muito mal feito, por sinal, ela tinha recorrido apenas em relação à pena. Mas quando nós fomos analisar a prova, a gente viu que não tinha como sustentar, não havia sustentação para aquela condenação. Então, por mais que o recurso versasse só sobre a pena, o tribunal de ofício absolveu o agente. Tá? Agora, por que ele pôde fazer isso? Porque não envolvia júri, porque a gente estava lá no 593, inciso 1º. Se envolvesse júri, aí eu tenho que estar vinculado, amarrado a o requisito, a hipótese, o motivo de impugnação que a parte, quer a acusação, quer a defesa, faz. Então, quando a parte, no caso do júri, apela com base aqui na linha A, eu vou usar só a linha A. Eu trabalho só com a linha A, eu não olho mais o resto. Se a parte está recorrendo com base na linha C, eu vou olhar só a linha C. Eu fecho ali o foco. Né? E de onde é que vem isso? Exatamente dessa característica fundamental que nós já conhecemos bem do procedimento do júri, que é a decisão ser tomada pelo juízo soberano, por esse juízo que detém, que possui essa soberania. Então, vamos aqui enfrentar cada uma dessas alíneas. Então, a linha A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Quando eu recorro, Milena, Rafael e Carlos, com a linha A, o que eu estou dizendo aqui, Lívia, é que há um defeito formal. Então, a linha A é uma linha que traz aqui a ideia de um defeito formal, de um defeito processual. E a consequência disso será a anulação do júri e a realização de outro júri. Então, deixa eu só fazer aqui um breve parêntese para que todo mundo aqui esteja junto comigo. Nós estudamos lá atrás todo o procedimento do júri. Tá? A gente estudou todo o procedimento do júri. A gente viu lá a primeira fase do júri. No final da primeira fase, o juiz toma aquelas 4 decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição. Quando o juiz pronuncia, a gente começa a segunda fase do júri. Essa segunda fase, ela é voltada, ela é focada, efetivamente, na realização da sessão de julgamento. Nós estudamos a sessão de julgamento, que é aquilo que a gente costuma chamar de júri. Né? Nessa sessão de julgamento, as partes apresentam ali seus argumentos, os jurados decidem e proclamam seu veredito, o juiz sentencia, tudo bonitinho. É desta sentença, presta atenção, é desta sentença, no final de todo o procedimento do júri, que a parte, quer a acusação, quer a defesa, pode apelar. E apelará com base em uma dessas alíneas. Então, aqui, a parte pode apelar dizendo, olha, tribunal, o senhor precisa anular aquela sessão de julgamento porque houve ali uma ofensa processual, uma ofensa a uma regra procedimental, há uma nulidade. Por exemplo, eu tinha indicado 2 testemunhas que o juiz não ouviu. Olha, o juiz não apresentou aos jurados os quesitos da minha tese. Então, imagina, por exemplo, que o homicídio era qualificado e o juiz não questionou os jurados sobre aquelas qualificadoras. Todos esses são exemplos de defeitos procedimentais, defeitos processuais. Então, o que é que vai fazer o tribunal? Se reconhecer essa nulidade,
ele anula aquela sessão de julgamento, ele apaga aquela sessão de julgamento e ele vai mandar isso ao novo júri. O processo continua o mesmo, a mesma pronúncia, as mesmas partes, as mesmas testemunhas. Eu apenas vou apagar aquela sessão de julgamento, aquilo que a gente costuma chamar de júri, e vou fazer um novo júri. Então, a linha A, como ela está discutindo a ocorrência de uma nulidade, ela tem essa capacidade, esse poder de gerar uma nova realização de sessão de julgamento. Vitor, pode perguntar. Qual seria a diferença entre a linha A e a impronúncia, que é prevista no 416? Principalmente o momento processual. A impronúncia é lá no final da primeira fase. Aqui, como eu dizia agora há pouco, houve a pronúncia, houve a segunda fase, fizemos a sessão de julgamento, portanto, o processo chegou até a decisão dos jurados, acabou o processo, e aí a parte quer fazer a impugnação, porque teria havido uma nulidade nesta segunda fase, principalmente na sessão de julgamento. Então, a principal diferença é o momento processual. Tá? Essa é a diferença fundamental que a gente vai ter aqui. Então, quando eu recorro com base da linha A, o tribunal, repito, ele não vai aqui analisar a prova, ele não vai analisar se o cara foi corretamente condenado ou não. Quando eu recorro, Rafael, com base na linha A, eu estou recorrendo apenas para discutir a questão formal. Estou analisando apenas e tão somente essa questão formal, ou seja, o procedimento, o rito formal, ele foi eventualmente atingido, cumprido, dentro dessa lógica que a gente vai ter. Pode perguntar, Raul. Professor, que tipo de nulidade vai ser em relação ao inciso A, né? Não, a linha, né? Aqueles exemplos que eu falei agora há pouco. Imagina, por exemplo, que eu tenha indicado testemunhas e o juiz não as intimou para a sessão de julgamento, fez a sessão de julgamento sem ouvir aquelas testemunhas que eu tinha dito, que eu tinha pedido, que eu tinha indicado, ou eu apresentei uma tese de defesa, por exemplo, a violenta emoção ou a coação irresistível, e o juiz não questionou essa tese aos jurados, ou o homicídio era duplamente qualificado e o juiz não questionou as qualificadoras aos jurados, ou seja, todos aqueles defeitos oriundos da não observância do procedimento, da regra procedimental. Tá? Qualquer desses exemplos são exemplos de nulidade posterior à pronúncia. É porque assim, se às vezes a testemunha ela é arrolada, né, ou pela acusação, pela defesa, e ela não está na audiência. Aí, às vezes, o Ministério Público, a defesa, eles dispensam, né? Tudo bem. Ele está dispensando, é uma outra questão. Ele está dizendo, olha, ela não é tão importante para mim, eu não preciso ouvir. Mas se eu não dispenso e o juiz faz a sessão de julgamento da mesma forma, aí eu poderia arguir essa nulidade. Você observou muito bem, mas veja, quando eu dispenso, aí a gente vai voltar àquelas nossas aulas de nulidade, Raul. Você vai lembrar, provavelmente, do princípio do interesse. Ou seja, se eu abrir mão da testemunha, eu já não posso mais alegar ali qualquer tipo de nulidade, porque eu estou dizendo, olha, ela não era tão importante, tanto é que eu estou dispensando, nesse momento, essa testemunha. Agora, se eu a indiquei, ela não está presente na sessão de julgamento, eu digo que quero ouvi-la porque ela é importante, o juiz mesmo assim faz a sessão, aí eu poderia sim arguir a nulidade. São situações que você muito bem observou aí, diferentes de um caso para outro. Tá bom? As alíneas B, nada, querido. As alíneas B e C, elas têm uma característica comum. Tanto a linha B quanto a linha C, elas têm uma característica comum. Elas dizem respeito à decisão tomada pelo juiz. E aí, vamos lembrar daquele raciocínio anterior. Né? Vamos lembrar de onde eu comecei aqui a aula. Quando a gente fala de júri, nós estamos falando de decisão composta por jurados e por juiz. Os jurados decidem e os jurados são soberanos. Então, aqui a gente já pode fixar uma ideia. O que o jurado decidiu, só o jurado vai mudar.
Então, se o jurado tomou uma decisão, significa condenou ou absolveu, eu só posso alterar isso num novo júri, como a gente vai falar daqui a pouco. Agora, se o que eu estou recorrendo, se o que eu estou atacando, se o que eu estou impugnando nesse recurso é aquela parte, aquela parcela da decisão tomada pelo juiz, aí o tribunal pode reformar. Então, anota isso, entende bem isso. Se o que eu estou impugnando é a decisão dos jurados, como eu faço aqui na linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, se o que eu estou impugnando, se o que eu estou atacando é a parcela, Milena, dos jurados, o tribunal, se der razão ao meu recurso, Ariadna, o que ele vai fazer? Ele vai te mandar para um novo júri. Agora, se o que eu estou impugnando ali, Luana, é a parcela do juiz, isso está na linha D e na linha C, o juiz não tem soberania. O juiz não é dotado de soberania. Então, o que isso significa na prática? Que se eu tiver impugnando, apresentando o meu recurso com base na linha C e na linha D, o tribunal, ao dar provimento ao recurso, alterará a decisão e não precisa mandar a novo. Então, vamos lembrar aqui o que é que nós vimos lá no júri. Vamos rever, vamos a todo momento voltar lá no júri. A decisão do júri, ela é uma decisão composta. Os jurados têm uma responsabilidade, o juiz tem uma outra responsabilidade. A responsabilidade dos jurados é condenar ou absolver. A responsabilidade do juiz é, uma vez condenado, calcular a pena. Agora, os jurados, eles são dotados de soberania. O que é isso? Eles decidem do jeito que eles quiserem, porque eles são o povo. Então, se o meu recurso estiver baseado na linha D, se o que eu estou dizendo no meu recurso é os jurados erraram, o tribunal, ao dar provimento ao meu recurso, dar provimento ao recurso, e vai mandar o réu a novo julgamento, a novo júri. Então, se eu estou dizendo os jurados erraram, eu estou na linha D, estou dizendo, tribunal, os jurados foram injustos. A prova autorizava, dizia, mandava que eles condenassem, e eles absolveram. Ou a prova dizia, eles tinham que ter absolvido, e eles condenaram. Então, se o que eu estou dizendo no meu recurso é o erro é do jurado, o jurado, por ser um juízo soberano, o que o tribunal faz? Ele, ao reconhecer que você tem razão naquele recurso, ele anula o júri e manda que aquele réu seja novamente julgado pelos jurados. Claro que nesse segundo momento, nessa segunda sessão de julgamento, nesse segundo julgamento, serão outros jurados. Os 7 jurados que decidiram no primeiro, eles estão impedidos, porque eles já têm a manifestação da sua decisão, de atuarem no segundo. Então, entenda, se eu estou impugnando, o que significa isso? Eu estou dizendo, olha, o meu recurso aqui é porque os jurados erraram. O tribunal, se me der razão, ele vai dizer, olha, Rafael, é o seguinte, você tem razão. No meu olhar, os jurados erraram. Eles avaliaram mal a prova. Mas eu não tenho como modificar a decisão dos jurados, porque os jurados são soberanos. Eles estão acima de mim. Eles têm mais autoridade do que eu. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou anular esse julgamento e você vai ter uma nova oportunidade
de um novo julgamento pelo tribunal do júri. E aí, nesse novo julgamento, você apresente de novo seus argumentos, suas provas, e tente convencer os jurados. Então, na linha D, essa linha que tem como fundamento a impugnação da decisão dos jurados, o que eu estou dizendo é que os jurados erraram, e o máximo que eu vou ganhar do tribunal é a anulação desse júri e a sujeição do réu a um novo julgamento. Nas alíneas B e C, nós vamos ter uma lógica diferente, né? Nas alíneas B e C, o que eu estou dizendo é que quem errou foi o juiz. Então, se quem errou foi o juiz, o tribunal poderá reformar a decisão. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam em relação a essas 4 alíneas é que elas nem sempre vão permitir ao tribunal fazer a mesma coisa. Então, olha só, na linha A, eu estou dizendo, tribunal, houve um defeito de forma. Se o tribunal acatar o meu pedido, o tribunal vai anular aquela decisão e vai mandar que você seja julgado novamente pelos jurados. Repito, serão outras pessoas, serão outros jurados. Os 7 que atuaram no júri anterior estão impedidos. Mas por que o jurado, ou por que o júri vai ser novamente realizado? Porque na linha A eu estou apresentando um argumento de que houve um defeito no formato, na forma do processo. Nas alíneas B e C, eu não estou discutindo forma. Nas alíneas B e C, eu não estou discutindo jurado. Nas alíneas B e C, eu estou dizendo, juiz, você errou e eu vou lá para o tribunal. Então, nas alíneas B e C, eu estou dizendo, tribunal, o erro foi do juiz. E aí o tribunal vai dizer, olha, se o erro foi do juiz, não envolve jurado, não envolve quem é soberano, eu posso resolver, reparar esse erro. Então, nas alíneas B e C, se o teu recurso estiver baseado nelas, eu estou dizendo, por exemplo, veja aqui a linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Eu estou dizendo na linha C que o juiz equivocou-se, errou na dosimetria da pena. É como se eu dissesse o seguinte, olha, tribunal, eu concordo com a condenação. Eu concordo com a condenação. Eu não tenho como discutir a condenação. Mas o juiz aqui carregou muito na pena. O tribunal vai analisar só a pena e, como não envolve nada que o jurado tenha decidido, portanto, não envolve nada que seja soberano, o tribunal poderá reformar essa decisão. Agora, quando a gente chega na linha D, aí eu já estou tratando aqui de um terreno mais complicado. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, olha, quem se equivocou, quem errou, quem avaliou mal a prova, foi o jurado. Aí o tribunal vai me responder, tudo bem, concordo contigo, Rafael. Darei provimento ao teu recurso. O jurado equivocou-se. Mas veja só, eu não tenho como modificar, eu não tenho como trocar uma condenação por uma absolvição, porque eu não tenho esse poder. A Constituição Federal diz que só quem faz isso é o jurado. Então, o máximo que eu posso fazer para você é anular o primeiro júri e mandar que você seja julgado novamente. Agora, com uma característica. Essa alínea D, ela só poderá ser utilizada uma única vez no processo. Então, as partes, elas só podem utilizar uma única vez a linha D. Explicando melhor. Imagina que houve o primeiro júri. O réu foi condenado. A defesa, Lívia, recorreu para o tribunal, dizendo que os jurados avaliaram mal a prova. O fundamento é a linha D. O tribunal dá razão à defesa. Mas ao dar razão à defesa, como eu estou impugnando, eu estou contestando o que os jurados fizeram, o tribunal não pode reformar. O que é que o tribunal faz? Anula essa primeira sessão de julgamento
e manda que o réu seja julgado de novo. Eu vou fazer toda aquela sessão de julgamento de novo, outros jurados. Aí imagina que nessa sentença, nessa decisão, ele seja de novo condenado. Eu já não posso recorrer com base na linha D. Ela só é utilizada uma vez no processo. Eu até posso recorrer com base nas linhas A, B e C, mas não na linha D. Bom, Raul, quando você diz, professor, essa apelação do artigo 593 é dos crimes dolosos contra a vida, essa apelação do 593, neste inciso terceiro, isso que nós estamos vendo na aula de hoje. Os incisos primeiro e segundo que nós estudamos na última aula não envolvem júri. Aí são crimes fora do júri. Vitor, pode perguntar. Professor, duas dúvidas. Então, deixa eu ver se entendi. A B e a C atacam a sentença. A D ataca o veredicto. É minha primeira dúvida. Perfeito. Nota 12 para você. Outra dúvida sobre... Quando você diz trocar um novo júri, pode ser da mesma vara ou vai te enviar para outra, por exemplo? Não, é tudo mesma vara, mesmo processo, mesma acusação, mesma defesa. Eu só troco aquelas 7 pessoas que atuaram como jurados. É a mesma vara, o mesmo juiz, as mesmas provas, ou seja, eu vou ouvir as mesmas testemunhas de novo, tudo igual. Só que aquelas 7 pessoas que, como você muito bem identificou agora na outra pergunta, são responsáveis pelo veredito, elas serão trocadas. Eu vou ouvir outros jurados que não aquelas. Tá claro? Tá claro. Obrigado. Então, o que é importante para que a gente possa finalizar e essa apelação? A apelação do inciso terceiro, primeiro, só vai ser utilizada naquele ambiente, naquela lógica do júri, crimes dolosos contra a vida, onde eu tenho aquela primeira fase completa, tenho a pronúncia, tenho a segunda fase, faço a sessão de julgamento. Quando eu digo faço a sessão de julgamento, lembra daquelas nossas aulas. Escolha dos jurados, sorteio dos jurados, ouço testemunha, faço interrogatório, há manifestação das partes, apresento os quesitos, os jurados decidem respondendo os quesitos, o juiz faz a sentença, pronto. Nesse momento, aí eu vou poder apelar. E eu vou apelar com base em quê? Em uma dessas alíneas. Na linha A, eu estou dizendo, há um defeito no processo. O processo é defeituoso. Houve uma falha aqui no procedimento. Por exemplo, vocês estudaram comigo que a acusação vai ter 1h30 para falar, depois, né, Micael, a defesa tem 1h30 para falar. Imagina, Paloma, que o juiz diga, defesa, você vai ter só 1 hora. Isso é um exemplo de nulidade. Por quê? Porque está ofendendo o princípio da ampla defesa. Imagina, Ravel, que eu apresentei várias teses de defesa e o juiz, Renatinha, perguntou ao jurado só sobre uma delas. Por exemplo, eu não tive a oportunidade de ver a manifestação do jurado, Sandra, sobre a violenta emoção. Isso é um exemplo de nulidade. O que é que o tribunal faz? Anula aquela sessão de julgamento e você vai ser submetido a uma nova sessão de julgamento. Voltando àquela pergunta do Vitor. Nessa nova sessão de julgamento, eu só tenho de diferente as 7 pessoas que serão jurados. O resto tudo é a mesma coisa. Ou seja, é como se eu dissesse, vamos reparar esse defeito e vamos seguir em frente. Na linha B, a decisão for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, imagina, por exemplo, Ricardo, que os jurados não acolheram a uma qualificadora. Os jurados rejeitaram a uma qualificadora. Mas o juiz vai lá na marra e coloca a qualificadora. O juiz errou. O juiz foi contra a decisão dos jurados. Não cabe ao juiz inserir ou retirar qualificadoras. O que é que o tribunal faz? Corrige esse defeito, retira aquela qualificadora e encerra o assunto. A linha C, quando existe erro ou injustiça. O erro tem um caráter mais objetivo. A lei diz ali que ele tinha que aumentar em 1/6 e ele aumentou em 1/3. A injustiça ela é mais subjetiva. A lei não diz quanto o juiz deveria aumentar, mas ele carregou, Ravel, e aumentou aí, por exemplo, em 10 anos, uma coisa desarrazoada. O que é que o tribunal faz?
corrige o defeito do juiz, repara aquele defeito do juiz e manda efetivamente para uma execução penal já adequada. E a linha D não. A linha D, essa é a linha em que eu estou contestando, eu estou discutindo efetivamente o que os jurados decidiram. Estou dizendo, olha, os jurados avaliaram mal a prova, os jurados analisaram mal a prova, os jurados erraram. E aí o tribunal vai dizer, tudo bem, eu concordo, ele errou, né? Ele errou, né, em relação a isso. Mas eu não tenho como modificar esse determinado entendimento. O que eu vou permitir, né, o que eu vou fazer é simplesmente dizer, olha, vá para o novo júri, veja uma oportunidade a mais, e aí você vai efetivamente ter a chance, a oportunidade de convencer aqueles novos jurados de que você está certo. Qual é a diferença? A linha D, ela só pode ser utilizada uma única vez. Por quê? Porque se eu permitisse a utilização mais de uma vez, eu estaria praticamente acabando com a soberania, né? Acabando com a soberania. Então, eu só vou poder utilizar uma única vez. Veja, por exemplo, o que nos diz aqui o parágrafo 3º desse mesmo artigo 593. Se a apelação se fundar no inciso 3º, a linha D, desse artigo, e o tribunal ao de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Então, claramente, o tribunal te dizendo, olha, cara, tudo bem, você está dizendo que os jurados erraram, eu até acho que eles erraram, eu vou anular aqui a sessão de julgamento, você vai ter uma nova sessão de julgamento, serão outros jurados, outras pessoas, tenta convencer essas outras pessoas, mas saiba que depois não adianta vir chorar mais para mim. Acabou. Porque se eu ficar anulando todo momento a decisão dos jurados, não existe soberania. Tá? Essa foi a fórmula que o processo encontrou de harmonizar a soberania com o duplo grau. Ela permite o recurso, mas esse recurso, no máximo, vai te devolver para um novo julgamento e, efetivamente, ele vai ter, dentro dessa perspectiva, uma chance de convencer novamente os jurados. Se não, aí não tem o que fazer. Aí, realmente, validar aquela decisão. Raul, pode perguntar. Professor, o senhor falou que pode ser feito mais uma vez, né? Esse novo julgamento. Mas se esse novo julgamento for injusto de novo, da decisão dos jurados... E aí não há mais o que fazer. Por quê? Porque lembra que os jurados são soberanos. A Constituição está dizendo, é o povo que vai decidir. Então, se o povo quis assim, eu não tenho mais, efetivamente, o que fazer. Né? Mas a formação dessa nova composição de jurados, né? Eles vão melhorar a composição, tipo assim, todos vão ser, sei lá, mestrado? Não. É aquele mesmo critério que a gente adotou para escolher os jurados anteriormente. É a mesma lista. Aquela lista dos 25 que eu excluí 7, que eu tirei 7 para atuar no mesmo julgamento, será a mesma lista que eu vou usar agora. Apenas eu estou te dando, essa foi a forma que ele utilizou para tentar, de alguma maneira, harmonizar a essas situações. Ou seja, teoricamente, Raul, não era nem para admitir recurso contra a decisão de jurado, porque, repito, o jurado é soberano, mas ele admite o recurso com essa chance. Olha, eu vou admitir o recurso, mas a chance que você tem aqui é de um novo encontro com o jurado, ser julgado novamente, e pronto, depois não adianta mais reclamar. Tá claro? Ok. Então, eu queria só passar, mais uma vez, eu insisto nisso, e vou insistir nisso mais de uma vez, porque eu tenho essa preocupação. Fiquem muito tranquilos com a condução da disciplina, né? Em outras palavras, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, né? Então, a matéria toda vai ser vista como tem que ver,
como a gente tem que ver, né? A gente vai ver da forma correta. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre embargos, né? Na quinta-feira, nós vamos falar, vai ser uma aula de tira dúvidas, né? Eu vou só tirar as dúvidas de vocês. Inclusive, na aula de quinta-feira, quem não tiver dúvida, eu prefiro até que você use aquele horário para estudar. Tá? Então, na quinta-feira que vem, dia 29, Rafael, eu, por enquanto, não tenho dúvida. Então, use aquele horário da aula para estudar. Quando for no dia 4, vai ser a véspera, digamos assim, da prova, é a aula imediatamente anterior à prova, aí nós vamos fazer uma revisão com questões. Tá? Dia 6 e dia 11 temos a nossa prova. E aí depois nós voltamos para concluir a matéria, ver aí as últimas unidades que nos faltam. Mas eu quero que vocês fiquem muito tranquilos. Primeiro, eu vou mostrar onde é que vocês vão acessar a prova, etc. Vamos fazer essa aula, repito, na quinta-feira de tira dúvidas e no dia 4, uma revisão com questões. E depois da prova a gente vai ver o conteúdo todo do semestre que nos faltam. Finalzinho de maio, começo de junho, a gente está terminando toda a matéria da forma que a gente tem que ver. Tá claro? Fiquem bem, um ótimo resto de semana para vocês, um ótimo final de semana, e a gente se encontra, se Deus quiser, na terça-feira. Pode perguntar, Raul. Professor, é porque, assim, na minha cabeça não ficou muito claro, assim, eu não entendi muito bem, assim, fixei, a respeito do efeito devolutivo amplo, porque o senhor falou que o tribunal ele vai dar uma decisão de ofício, né? Por exemplo, ele não, se a pessoa dizer sobre, sei lá, um crime que a pessoa cometeu, homicídio qualificado, né? E o tribunal, ele não analisa isso, ele dá outra decisão. Aí ele vai dar um efeito devolutivo amplo? Eu não entendi Não, muito bem. é o seguinte, primeiro vamos entender dentro dessa realidade que a gente... Esse efeito devolutivo amplo, ele existe para as hipóteses que não envolvem júri, as hipóteses da aula passada. Então, quando eu não estiver envolvendo júri, portanto, eu não estiver falando em crime doloso contra a vida, o tribunal poderá decidir o que ele quiser. Então, imagina que a parte está discutindo a condenação. Vamos falar de um crime de roubo, por exemplo. Foi condenado pelo roubo. Aí a parte recorre dizendo que a condenação foi injusta. Ela não falou nada da pena. Como o efeito devolutivo para as apelações que não envolvam júri é amplo, o tribunal pode dizer, olha, eu confirmo a tua condenação, mas mesmo você nada tendo falado sobre a pena, eu vou retificá-la porque eu acho que ela está errada. Então, esse efeito devolutivo amplo significa dizer o seguinte, o tribunal não precisa estar preso a apenas aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou impugnando. Se eu estou falando só da pena, ele pode usar tudo, olhar tudo, reformar tudo. Mas isso só existe para as hipóteses da apelação da aula passada. Ou seja, as hipóteses que não envolvem júri. Nas hipóteses de hoje, lá do inciso 3º, o tribunal vai ficar preso, limitado ao que a parte está apresentando. Então, aqui, o tribunal só poderá decidir com base na respectiva linha que eu estou apresentando. Então, se o meu recurso é baseado na linha C, estou dizendo, o juiz errou, o que vai acontecer? O tribunal vai olhar só isso, ele não olha mais nada. Então, o efeito devolutivo amplo repito, das hipóteses de apelação que não envolvem júri, que a gente viu na aula passada. Então, ele vai corrigir, ele pode corrigir uma pena que é o crime não é contra o, não é doloso contra a vida, então, né? Ele exatamente. Isso. Agora, se envolver doloso contra a vida, a aula de hoje, aí somente o que ele vir a parte recorrida. Tá bom? Queridos, então um ótimo final de semana. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Um beijo grande a todos e até terça-feira.